Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Este é o canal Pregador MR. Estamos aqui mais uma vez para trazer mais um momento da palavra do Senhor em nome de Jesus Cristo. Que você seja abençoado neste momento em nome de Jesus. Que você deixe aí seu like, que você venha se inscrever, compartilhar, venha deixar seu comentário aí, venha nos ajudar nesse trabalho para a glória do Senhor. Venha fazer nosso canal crescer em nome de Jesus. Amém, pessoal? E olha só, hoje nós vamos iniciar uma nova série de mensagens, de estudo da palavra do Senhor. Eu tenho certeza que será muito edificante para a tua vida, assim como tem sido para a minha vida também. Nós vamos falar de um tema muito prático, funcional na nossa vida espiritual, na vida da igreja. É muito bom nós estudarmos, amém? Comparando coisas espirituais com espirituais. Amém, pessoal? Então, olha só, nós vamos falar sobre a sã doutrina e a igreja. Vai ser uma série de 3, 4 vídeos em cima desse tema, mas sempre trazendo, amém, um conteúdo novo em cada vídeo. E hoje nós vamos fazer uma introdução, pessoal. Nós vamos entender, visualizar bem, melhor o que significa sã doutrina, qual a diferença da sã doutrina, da doutrina do Espírito com a doutrina de homens, com as falsas doutrinas, o que é realmente sã doutrina para a vida da igreja, o que representa, o significado disso, qual é o conteúdo, de onde surgiu essa doutrina, como surgiu, quando surgiu, quem foi o responsável para que esta palavra, esse ensinamento viesse a ser conhecida por todos. Amém, pessoal? Então, em cima desse conteúdo que nós vamos estudar, correto? Então, vamos lá. A sã doutrina. O que significa? Eu, na minha visão, como pregador, como conhecedor da palavra de Deus, como igreja do Senhor, assim como você, eu entendo de uma forma muito simples e muito clara, de que a sã doutrina é uma doutrina universal do Espírito Santo, que cura, que dá saúde à igreja e que é uma doutrina pura e perfeita. Amém? É uma doutrina universal do Espírito Santo, que é pura e perfeita e que produz cura e saúde na vida da igreja. Este é o significado de sã doutrina. É o que eu entendo dentro da palavra de Deus, o que é sã doutrina. Amém? É um ensinamento específico para nós. Nós vamos ver aqui algumas características da sã doutrina, mas a princípio este é o raciocínio de que é uma doutrina criada pelo Espírito. Amém? Que é pregada pelo Espírito Santo, foi revelada pelo Espírito Santo. Então, se é pelo Espírito, ela é universal. O que é sã doutrina? Que é sã doutrina no Japão, nos Estados Unidos, na Alemanha, na Inglaterra, seja qual for a área, seja qual for o lugar, seja qual for o costume, o hábito, seja qual for a nação, o povo. Amém? Então, sã doutrina, ela é para todas as pessoas, todo mundo, toda a igreja do Senhor no mundo. Amém? Nós temos que nos adaptar à sã doutrina e não a sã doutrina se adaptar ao mundo, ou à nação, ao costume, ao hábito, à cultura de algum lugar. Não. A sã doutrina, ela não se adapta, não é para ser adaptada conforme o lugar, conforme a linguagem, conforme o costume daquele lugar, não. Essa doutrina, nós é que temos que nos adaptar à palavra de Deus, porque ela é universal e ela não muda. A sã doutrina, o que foi sã doutrina 2000 anos atrás, continua sendo sã doutrina hoje. Entenda isso, correto? O que era ensinamento para a igreja 2000 anos atrás, continua sendo ensinamento para a igreja hoje. Porque a sã doutrina, ela não produz, nada pode produzir um efeito negativo sobre essa doutrina. Não há nada que possa acontecer no mundo, não é o pecado, não é as coisas que acontecem, não é o tempo que passa, não é a modernidade que vai mudar o conteúdo da sã doutrina. Ela continua sendo a palavra, o ensinamento do Espírito Santo e serve e tem que ser seguida, obedecida, ensinada conforme o Espírito Santo já revelou
desde o início, desde o princípio da igreja no mundo, correto? Então isso que significa sã doutrina na sua prática. Quais são as características da sã doutrina? Eu destaquei aqui 4 características que nós vamos falar aqui. A primeira é uma doutrina específica para um povo específico. Então ela foi gerada e criada para um povo específico, que é a Igreja do Senhor Jesus. Aquela é a igreja que surgiu, né, em Cristo Jesus. A igreja dos chamados cristãos, da Igreja do Senhor Jesus Cristo no mundo. Ela é específica para nós, correto? Ela não foi feita para o mundo, não foi feita para a religião, não foi feita para se adaptar ou se encaixar em qualquer outra filosofia de vida, não. A sã doutrina foi criada, revelada para a igreja. Nós, hoje que conhecemos o Senhor Jesus Cristo, chamado povo de Deus, os filhos de Deus, na realidade. Então, é uma doutrina específica para nós, correto? Não é para nenhuma outra religião, não é para nenhum outro movimento, mesmo que seja religioso, não. É para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Aqueles que creem, que obedecem ou passam a crer na sã doutrina, logo muda o seu estilo de vida. Logo, o Espírito Santo já trabalha na vida da pessoa para que o estilo de vida dela passe a ser o estilo de vida de Deus, o padrão que Deus criou para nós. Entende? Então, aqueles que realmente recebem o Senhor Jesus Cristo, recebem essa doutrina e muda o seu modo de vida, muda o seu modo de pensamento, de visão, passa a viver e andar em novidade de vida, como diz a palavra do Senhor. Correto? Outra característica, a segunda característica da sã doutrina, é um conteúdo novo, trazido pelo Espírito. Ou seja, esse ensinamento, como eu disse, é do Espírito, é uma revelação do Espírito Santo, não foi criada pelo homem, não foi criada por um grupo religioso, não foi criada pela religião, não foi criada debaixo de uma filosofia de homem, não, gente, não foi criada por uma ciência, não, ela foi gerada pelo Espírito Santo, criada pelo Espírito, revelada, melhor dizendo, pelo Espírito Santo, correto? Então, é um conteúdo novo para o mundo, depois de Cristo, com a pregação de Cristo ou pela ressurreição de Cristo e pela sua glorificação, correto? Então é um conteúdo novo, não tem nada a ver com a lei, não tem nada a ver com a doutrina de João Batista, não tem nada a ver com o que se pregava antes de Jesus Cristo, é uma novidade, é um evangelho que nós entendemos como novidade de Deus para a nossa vida, correto? E a terceira característica é um conteúdo revelado pelo Evangelho da graça de Deus, correto? Ela não surgiu com nenhuma outra pregação, por uma outra pregação, né? Ninguém pregou além daquilo que nós já conhecemos através de Cristo e pela revelação que nós entendemos que foi confiada ao apóstolo Paulo, entende? Faz parte desse conteúdo? Não, é um conteúdo revelado pelo Evangelho da graça, pelo Evangelho da revelação de Jesus Cristo, da graça, do amor de Deus, da misericórdia de Deus sobre a vida do homem, sobre a humanidade, sobre o mundo, correto? Confiada ao apóstolo Paulo, porque ela foi dirigida especificamente para aqueles que não conheciam a Deus, para aqueles que não faziam parte do povo de Deus, aqueles que não faziam parte das promessas, aqueles que não faziam parte da linhagem dos judeus, da geração de Abraão, na carne, enfim. Então, por isso que ela foi revelada ao apóstolo Paulo, segundo aquilo que Cristo revelou a ele. Então, para nós iniciarmos nesse raciocínio, vamos ler aqui 1 Timóteo, capítulo 1, a partir do versículo 9, que diz assim: sabendo isto, que a lei não é feita, sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos.
e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos, para os irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina, conforme o evangelho da glória do Deus bem-aventurado que me foi confiado. Olha só, vamos raciocinar aqui dentro dessa linguagem que o apóstolo Paulo está trazendo. Na primeira linha de raciocínio aqui que nós podemos seguir aqui, o apóstolo Paulo está fazendo uma comparação entre a sã doutrina, o evangelho da graça revelado a ele e a lei. Ele disse que a lei foi feita para os pecadores, para os fornicários, para os sodomitas, para os adúlteros, para os mentirosos, enfim. E nós sabemos que a lei ela foi criada para aqueles que estavam debaixo do pecado, para aqueles que estavam escravos do pecado. Nós sabemos que antes de Jesus Cristo se revelar, o povo estava escravizado. Apesar de ser povo de Deus, o povo estava debaixo da opressão do pecado, debaixo dessa escravidão, né? Então, por isso que a lei ela foi criada para os injustos, para esses pecadores. A lei dizia: não mate, não roube, não furte, não adultere, não adultera. Então, a lei ela foi criada para os pecadores, sim, especificamente, sim, né? Num raciocínio lógico, é o que Paulo está dizendo, na verdade. A lei foi criada para os injustos. Então, o que ele quer dizer? É que a sã doutrina, na verdade, diferente da lei, ela foi criada para aqueles que se tornaram justos. Amém? Para aqueles que foram comprados, para aqueles que foram feitos uma nova criatura. Entenda isso. Para aqueles que foram lavados pelo sangue de Jesus, foram feitos uma nova criatura para dar novidade de vida, para aqueles que foram remidos, para aqueles que foram lavados dos seus pecados. Jesus ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas iniquidades, e nos fez uma nova criatura em nome de Jesus para dar em novidade de vida. Então, existe uma diferença entre aqueles que estavam debaixo da lei para nós. Aqueles que estavam debaixo da lei estavam ainda escravos do pecado, porque ninguém ainda havia se sacrificado por eles. O sacrifício que eles apresentavam era o sacrifício de animais e o sacrifício da carne. E nós sabemos que isso nunca, jamais iria aperfeiçoar alguém. A palavra de Deus diz isso. Então, por isso que a lei foi criada, para que viesse a dizer: não faça isso, não faça aquilo, não mate, não roube, não adultere. Correto? Porque o povo andava segundo as obras da carne, ou as obras da lei. Mas nós que conhecemos ao Senhor Jesus Cristo, a sã doutrina, ela foi criada justamente para nós especificamente, porque nós não precisamos de lei, o que nós precisamos é de doutrina. O que nós precisamos é ser disciplinados. Precisamos ser ensinados. Essa é a grande diferença da sã doutrina para qualquer outro tipo de ensinamento, para qualquer outro tipo de doutrina que o homem cria, né? Para qualquer outro tipo de ensinamento que não seja conforme o evangelho da graça de Deus. Entenda isso. Por isso que a sã doutrina é chamada de sã doutrina, porque é uma doutrina pura, perfeita, para disciplinar e para ensinar aqueles que foram justificados. Amém? Então é completamente diferente a lei da sã doutrina, do evangelho da graça. A lei é para os pecadores e a graça, a sã doutrina, ela é para disciplinar e ensinar aqueles que foram justificados. Então essa é a grande diferença. Então a sã doutrina é tão perfeita, ela foi revelada a nós de uma maneira tão perfeita que realmente nos conduz a uma vida realmente de santidade na presença de Deus, né? Porque nós entendemos que nós fomos comprados, lavados, remidos, feito uma nova criatura. Hoje nós somos filhos de Deus e a sã doutrina nos conscientiza. Esse é o grande milagre dessa doutrina. É para nos conscientizar daquilo que realmente nós somos, nos conscientizar do que foi feito para nós ou por nós. Amém? E valorizar isso. Aleluia. Entenda isso, amado. O que realmente é ser filho de Deus, o que realmente é ser comprado pelo sangue de Cristo, o que é realmente ser feito filho de Deus,
É entender que agora nós somos uma nova criatura e que agora nós não somos mais vistos como pecadores, não somos mais vistos como os injustos, não somos mais vistos como malfeitores, mas sim, nós somos vistos como aqueles que agora sim são justificados dos seus pecados para andar em novidade de vida e apresentar sacrifício vivo, santo e agradável. Então a sã doutrina aperfeiçoa isso. O ensinamento da graça de Deus aperfeiçoa isso. Entende? Por isso que eu não aceito, e a palavra discorda, a palavra não aceita qualquer outro tipo de doutrina, qualquer ensinamento de homem, qualquer doutrina que venha escravizar, que venha condenar, que venha te criticar, que venha te dizer que você é isso, que você é aquilo, que você não pode, que você não é, que é aquela coisa toda. Não, a doutrina da graça de Deus, ela revela exatamente o que você é. Ela revela a você, te ensina a como conduzir a sua vida na presença de Deus, né? Para a glória de Deus, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo, por aquilo que Ele já fez na sua vida. Entenda isso. Essa doutrina nos disciplina realmente a conduzir a nossa vida em santidade, por amor à palavra, por amor ao Evangelho, não por causa do medo do pecado, por causa do medo do diabo, por causa do medo do inferno, mas por amor a Deus, por entender que realmente agora nós vivemos, aleluia, na presença de Deus. Cristo vive em nós. Então isso é uma grande dádiva que o Evangelho da graça de Deus proporcionou à nossa vida. Entenda isso. E essa doutrina te disciplina, né? Essa doutrina te orienta a realmente a andar na presença de Deus com uma boa consciência de filho de Deus, com uma consciência de salvo, com uma consciência de que você realmente é uma nova criatura, com uma consciência agora de que você não é mais para fazer as coisas que você fazia antes. E agora é para você fazer a vontade de Deus sobre qualquer circunstância ou acima de qualquer circunstância. Louvado seja a palavra do Senhor. Então é isso que a palavra de Deus ela nos fala, e ele continua, ele finaliza, conforme o Evangelho da Glória, do Deus bem-aventurado que me foi confiado. Eu queria chamar a atenção para isso aqui. Observe que ele chama a responsabilidade para ele, e realmente, amados, nós conhecemos, nós que sabemos a história, conhecemos a história do apóstolo Paulo, nós entendemos o seu ministério e sabemos que ele foi levantado para esse fim, ele foi levantado para pregar o Evangelho da graça, a palavra de revelação, a sã doutrina, que ele chama aqui, né, para nós, chamados gentios, aqueles que eram inimigos. Nós não fazíamos parte, nós não tínhamos nenhuma ligação, nenhum vínculo com a lei, nenhum vínculo com a vida eterna, com as promessas de Abraão, porque nós éramos gentios, na carne nós não tínhamos essa linhagem, não éramos contados como descendência, mas pela fé em Cristo Jesus, isso se tornou possível, né? Essa revelação foi para nós especificamente pregada pelo apóstolo Paulo, né? Nós sabemos que Paulo ele foi levantado para pregar para os gentios, assim como o Pedro foi levantado para pregar esse mesmo evangelho para os judeus, né? Na linguagem dos judeus, da maneira com que eles vieram, da revelação que o Espírito Santo deu ao apóstolo Pedro para pregar para os judeus. E essa mesma palavra, esse mesmo evangelho foi confiado a Paulo para pregar para nós, sem trazer o peso da lei, sem trazer o jugo da lei, sem trazer a escravidão da lei, mas com conscientização, com uma boa consciência de livre, daqueles que realmente foram libertos pelo pecado, libertos pelo sangue do Senhor, libertos do pecado, né? Não pelo pecado, libertos do pecado pelo sangue de Jesus. O apóstolo Tiago chama essa sã doutrina, essa revelação do Evangelho da Graça como a lei perfeita da liberdade. Ele usa até uma linguagem bem específica, né? Porque Tiago também era um pregador dos judeus, mas ele entendia essa visão, ele chamava essa revelação do Evangelho da Graça de Deus como a lei perfeita da liberdade. E era uma lei perfeita da liberdade, uma lei, entre aspas, do ensinamento ou um mandamento baseado naquilo que nós entendemos como nós somos agora livres. Então, se não há condenação, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, agora, dentro desse conceito, dessa conscientização, existe um ensinamento específico para que nós venhamos andar no amor de Deus, andar na misericórdia, andar na comunhão, andar na disciplina, na paz, na alegria do Espírito Santo, enfim, tudo aquilo que nós entendemos como ensinamento e crescimento para o nosso crescimento espiritual. Amém, pessoal?
e foi confiado ao apóstolo Paulo, porque nós vamos falar muito sobre isso, a questão de Paulo ter sido responsável para pregar o Evangelho da graça de Deus. É a última característica, é uma doutrina que gera nas pessoas motivações reais. Isso é muito importante, gente, produzindo em nossa consciência um efeito permanente da vontade de Deus. Essa sã doutrina, ela é tão perfeita que ela realmente produz um efeito na nossa consciência, na nossa vida, no nosso coração, algo permanente, algo que realmente não muda, né? No momento que nós entendemos, quando nós compreendemos isso, quando nós vivemos, experimentamos da palavra do Evangelho, da graça de Deus, entendemos o propósito do Evangelho, nós realmente enxergamos isso, nós testificamos isso em nossa vida, de que a nossa motivação realmente ela é real, ela é profunda, é algo que vem do coração de Deus mesmo, é algo que foi gerado por esta palavra mesmo, né? Porque olha só, Deus ele não cobra, ele não nos obriga a fazer nada, ele nos ensina, gente. Esse que é o grande barato do Evangelho da Graça de Deus, gente, porque existe uma grande diferença de você obrigar uma pessoa a fazer e ensinar a pessoa a fazer, né? Quando você obriga alguém a fazer uma coisa, você está impondo, né, uma obrigação. Então a pessoa às vezes faz por obrigação, faz, né, pressionada, porque você obrigou, aquela pessoa, igual com uma criança, né? Uma criança, quando você não faz isso, você obriga aquela criança a fazer ou ficar naquele lugar ali porque você quer ela ali, mas a vontade dela não é ficar ali, mas você obriga, porque você impõe alguma coisa. Ó, se você não ficar aí, eu vou te bater, se você não ficar aí, eu não vou te dar aquilo que você está me pedindo. Então, muitas das vezes a criança até obedece, mas contra a vontade dela, para poder se livrar daquilo ali, ou então para ganhar alguma coisa. Entende? A sã doutrina não. Quando Deus ele nos ensina não nos impondo alguma coisa. Ó, cuidado, por causa, se você não fizer isso, você vai para o inferno, se você não fizer isso, o diabo vai te pegar. Não. Ele nos ensina que uma vez que nós somos salvos, uma vez que nós somos filhos de Deus, nós estamos aqui para amar, nós estamos aqui para adorar, nós estamos aqui, amados. Tudo que foi feito na nossa vida, aleluia, é para a glória de Deus. Então, nós somos impulsionados, amados, pelo amor, somos impulsionados pela motivação que existe realmente no Evangelho da Graça de Deus, que nos cativa. Eu amo esse Evangelho, eu amo isso aqui, eu amo esses ensinamentos, eu amo a pregação do Evangelho, da graça de Deus, da revelação do Espírito Santo. Eu amo tudo isso aqui porque realmente mudou minha vida. Isso move meu coração, isso me dá motivação, isso alegra o meu coração, me dá força para sustentar, para suportar, entende? Não, eu não faço nada, eu não sou motivado por causa do medo do diabo, por causa do medo do inferno, por causa do medo da fome, por causa do medo da sede. Não, eu sou motivado por aquilo que Deus fez por mim. Eu entendo, valorizo isso. E esse é o grande segredo do Evangelho. Ela produz no teu coração um efeito de que você realmente passa a ter uma conscientização, né, de que tudo que foi feito por você é para sempre. Tudo que Deus fez por você é porque Ele realmente te ama. Antes de você amar, Ele te amou primeiro. Olha só que grande coisa. É muito especial essa palavra. Entende isso? Então você faz com boa consciência, não forçado nem obrigado, com medo de alguma coisa, ou porque você está sendo amedrontado ou ameaçado por alguma coisa, por alguém. Não, porque você ama, você entende, você experimentou desse amor, experimentou desse grande mistério chamado Cristo na tua vida. Aleluia! Isso só traz motivação. Então esse é o grande efeito que essa doutrina produz. Quando você realmente não vive essa doutrina, não conhece essa doutrina, não experimenta dessa doutrina, isso se torna um pouco difícil. Quando você se envolve com outras doutrinas, quando você se envolve com outros ensinamentos, muitas coisas são camufladas, muitas coisas são escondidas a você. Então, muitas das vezes você não experimenta na sua totalidade, você não conhece na sua totalidade, porque falta realmente entender o mistério. O apóstolo Paulo fala, esse é o grande mistério chamado Cristo, é o mistério de Cristo, é o mistério que está louco. Amém, gente? Olha só o que diz, só para a gente terminar, Romanos capítulo 2, vamos voltar um pouquinho aqui. Romanos capítulo 2, deixa eu ver aqui, capítulo 2, a partir do versículo 14 ao 16, que diz assim, ó: porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que não são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei. Amém?
os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando, quer defendendo. Amém? No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Olha só, gente, como que esse texto aqui retrata muito bem o que eu falei até agora para você, né? Ele fala que os gentios, que somos nós, que não conhecemos a Deus, não estávamos debaixo da lei, mas agora pela revelação do evangelho nós entendemos agora o que nós somos. Naturalmente nós fazemos a vontade de Deus, não por causa da lei, mas por aquilo que experimentamos. Por aquilo que o Evangelho da Graça produziu no nosso coração. Ele fala assim, ó, não são lei, não tendo eles para si mesma, não são lei, os quais... Desculpa. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram as obras da lei escritas no seu coração. Então, nós obedecemos a Deus, nós não matamos, não roubamos, não furtamos, não adulteramos, não fornicamos, não porque existe lei, é porque nós entendemos pela sã doutrina, pelo Evangelho da Graça de Deus, que essas coisas agradam ao Senhor. Então, nós fazemos isso naturalmente. Então, isso torna lei para nós, na prática, no exercício, né, porque nós obedecemos a palavra, porque nós temos a consciência, ele diz, ó, e os seus pensamentos, quer acusando, quer defendendo. Então, dentro da palavra de Deus, nós podemos discernir aquilo que realmente nós temos que fazer, o que é bom, o que é conveniente, aquilo que não convém, aquilo que não convém. Entende isso, gente? Como que a sã doutrina, ela é tão poderosa que produz isso, ela é capaz de produzir na nossa mente, uma mente que nunca ouviu falar de Deus e de repente somos disciplinados, de repente nós entendemos o que é certo, o que é errado, nós sabemos realmente o que agrada a Deus, o que não agrada, o que convém, o que não convém. Isso é o Evangelho da Graça de Deus, a sã doutrina que produz esse efeito. É o poder que existe nesse Evangelho, é o poder que existe nessa sã doutrina. Então por isso que ele diz, naturalmente nós servimos a Deus. Amém, gente? E no dia que Deus há de julgar os segredos dos homens por Cristo Jesus, segundo o meu Evangelho, nós não vamos ser julgados por isso aqui. Nós vamos ser julgados por isso que nós aprendemos pelo Evangelho da Graça de Deus, pela boa consciência que nós temos na presença de Deus, por aquilo que nós fazemos de forma natural, em agradar a vontade do Senhor. E ele, mais uma vez, diz, segundo o meu Evangelho, porque foi a ele confiada essa pregação, gente. Foi a ele confiado essa revelação da graça de Deus, o Evangelho da graça de Deus, especificamente para o povo de Deus gentios. Amados, que você venha a ser abençoado com esta palavra. No próximo vídeo nós vamos continuar falando sobre esta mensagem, a sã doutrina e a igreja, vamos trazer outros conteúdos, mas que você seja abençoado. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar o teu coração, assim como eu fui abençoado. O Espírito Santo falou de uma forma muito clara, muito objetiva, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então fique com esta palavra, amados. Que você venha realmente entender, compreender, que você venha realmente viver, experimentar esta palavra, que você venha ter essa revelação pelo Espírito Santo. Esse Espírito Santo é que revela isso. O Espírito Santo é que ensina, que mostra, que realmente é aquilo que você tem que trazer e experimentar na sua vida. Amém? Fique com esta palavra e que você fique bem.